Vamos dar início, né? Hoje é o nosso último encontro síncrono, né? Nesse último momento que nós temos para trabalhar em conjunto simultâneo, por assim dizer. Mas nós ainda temos algumas atividades assíncronas que vão ser realizadas, né? Antes que alguém me pergunte, não corrigi as provas, ainda não, vou corrigir provavelmente agora, depois que a gente terminar essa aula. Vou sentar na minha cama, vou ligar a televisão, recostar e corrigir a prova de vocês bem calmo e tranquilo. Bem-vindo àqueles que não são alunos do PLSE 2021/3, estão aqui como ouvintes. Espero que essa aula seja enriquecedora ou que tenha alguma discussão, que tenha alguma vantagem para vocês. Eu convidei essas pessoas, eu até falei um pouco antes sobre essa situação, porque o tema de hoje é direito e justiça. Direito e justiça é uma coisa extremamente complexa de se trabalhar, extremamente difícil da gente discutir, e é necessária essa discussão, tá? Existe um conceito de que direito e justiça se misturam, mas não é bem assim, nem sempre. Eu já discuti, para quem não acompanhou em outros momentos, que nem tudo que é legal, ou seja, está previsto no direito, é moral. Logo, se não é moral, não é justo. E nem tudo que é moral necessariamente vai ser legal. Existem condutas, existem situações que se enquadram fora da legalidade, mas que mesmo assim podem ser consideradas justas ou morais pela sociedade. Eu costumo falar sempre, nós temos o Poder Judiciário, e quando a gente vai acessar o Poder Judiciário, vai buscar uma resolução, a gente vai na Justiça. Cuidado com essa palavra. Nem sempre a justiça está na lei, nem sempre a justiça está no Judiciário. Nós falamos aqui muito sobre a questão das fontes do direito e do processo legislativo em aulas passadas, do processo de técnica legislativa, propriamente dita. A gente fala que o correto, né, como é que eu posso falar? O esperado seria justamente que essa técnica legislativa, que a lei representasse aquilo que de fato é justo. Só que, infelizmente, nem sempre isso é verdadeiro. Existem vários diálogos que atravessam aí, que permeiam tanto o processo legal quanto o processo judicial, e que nem sempre são tratados com justiça, tá? Existem situações ao longo do tempo, a gente tem algumas aí. A Adriana foi muito feliz na fala dela ontem no TCC dela. Quem tiver a oportunidade, a gente está negociando para ela publicar isso aí. Assim que ela publicar, eu vou mandar para vocês, porque é muito interessante, que trata justamente do atravessamento de um discurso injusto, de um discurso imoral, e como que isso tem reflexos no mundo jurídico, social e político. Porque é impossível a gente separar, a gente dicotomizar direito, sociedade e justiça, tá? E política, aliás. Por quê? Porque o direito, eu disse isso várias vezes ao longo dessa disciplina, direito é o espelho da sociedade. Então, aquilo que a sociedade considera correto se transforma em direito. E, ao mesmo tempo, esse direito vai ser criado e justificado com base na legislação. Então, é muito importante a gente entender que existem discursos atravessados. Desde o princípio eu falei com vocês, e a Adriana, que já foi minha aluna, a Osiriana também já foi minha aluna em outras oportunidades, sabe que eu fujo muito do padrão técnico, tá? Então eu trago a bibliografia de vocês, ela trouxe Marx, ela trouxe Engels, ela trouxe Althusser, ela trouxe Michel Foucault, ela trouxe Michel Pechet, porque faz parte disso, né? E Althusser, ele fala isso quando ele conceitua os chamados aparelhos ideológicos do Estado. Então, Althusser, ele fala justamente que existe uma estrutura
tá? Ele retoma uma fala de Marx até, que existe Marx fala que existe uma superestrutura jurídica, tá? E Althusser vai retomar isso, essa estrutura jurídica feita justamente para isolar esse grupo, para transformar numa coisa elitizada, tá? E isso é a chamada língua de madeira que Peixet fala, né? Então, Althusser fala que existe eterna e constantemente uma luta de classes. E aí, quando eu falo em luta de classes de Althusser, não é a luta de classes pobres e ricos. Ainda que essa também exista, mas não é só isso. É a classe dominante da classe dominada. E como que isso impacta e influencia de uma forma muito grande na sociedade. Tá? E aí, com base nisso, a gente tem que entender como é que vai funcionar essa sociedade. Tá? E isso passa necessariamente pela justiça. Eu vou passar para vocês um vídeo. Eu sei que eu não faço muito isso, mas hoje eu vou fazer. É um vídeo do Leandro Carnal. E depois eu vou deixar para vocês nos comentários de outros 2 vídeos que fogem um pouco do que a gente está falando, mas são relevantes. Tá? Deixa eu só carregar o vídeo aqui, porque é a hora que eu... E o Karnal fala sobre essa questão de justiça, essa questão de entendimento, essa questão que permeia a sociedade, tá? Quando o meu computador resolve não funcionar bem, força. Só enquanto abre, né? A gente tem que entender essa situação. Como que a gente... Deixa eu ver se abriu. Tá aí para vocês a janela? Não, né? Agora vai. Pessoal, vocês ouviram? Vocês conseguiram ouvir? Não.
eu vou identificar aqui 4 das mais comuns perturbações que acontecem em sala de aula. A primeira, o racismo, uma tradição na sociedade brasileira. Ontem eu contava no hotel a um colega professor, eu vou ao Rio toda semana, entrei num hotel do Leblon e o homem da portaria começou a falar em inglês. Me viu e disse, hi, eu, hi. Aí ele perguntou educado, where are you from? De onde você é? Eu disse, São Paulo. Do you know? Você conhece São Paulo? Ah, o senhor é brasileiro? Eu disse, sou. Atrás de mim havia um senhor negro. E o homem do hotel disse, o senhor espera um pouquinho que eu já vou atendê-lo. O senhor era americano, não falava português. Este julgamento pela melanina é uma tradição de 388 anos no Brasil. É uma tradição forte e sólida. É uma tradição difícil. E é preciso, acima de tudo, que o professor esteja atento a isso. A misoginia, a desconfiança da capacidade feminina, ela aparece muito na sala de aula. É preciso estar atento a isso também. O preconceito contra as mulheres é provavelmente o mais antigo de todos os preconceitos humanos. O mais sólido e o mais tradicional. 100 anos de pensamento feminista tem que enfrentar 5.000 anos de história. É preciso lembrar que essas pessoas todas foram formadas num sistema não democrático. Como eu disse há pouco tempo na televisão, em pleno carnaval, quando alguém falava da beleza das marchinhas de carnaval, eu lembrava que as pessoas dançavam dizendo que diziam preconceitos um atrás do outro. Preconceitos como, por exemplo, mulata, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Ou seja, as marchinhas que hoje dariam cadeia por ser crime inafiançável, eram dançadas. Depois vinha uma homofóbica, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Aí a gente dançava homofobia e racismo, e se alegrava com isso. E nem se dava conta desse tipo de absurdo. E por fim, muito comum, curiosamente, a desconfiança de pobre e de povo, a demofobia. O mais curioso é que ela aparece numa sala de aula, inclusive com gente pobre dominantemente. Eles criticam a pobreza como se fossem aristocratas ou milionários. E nos dizem, professor, pobre é tudo assim, como se fossem milionários estrangeiros observando a pobreza. Ou seja, as falas preconceituosas sobre povo, sobre pobreza, sobre identidade étnica ou de gênero, são falas para as quais o professor tem que estar muito atento. Se eu não conseguir ensinar nada, e este risco existe, se eu não conseguir ensinar nada, nenhuma noção de matemática, nenhum fato histórico, nenhum princípio geométrico, é ruim. Mas se eu não conseguir transmitir valores contra estes preconceitos criminosos, aí eu perdi tudo. Eu prefiro um aluno que não saiba calcular a área do triângulo equilátero, mas que saiba que as pessoas são iguais. Eu prefiro um aluno que não domine capitanias hereditárias, mas que saiba que não existe sangue alemão, ou sangue italiano, ou sangue negro, que o sangue humano só tem A, B, AB e O, só. E todos os grupos têm esse sangue. Eu preciso também ensinar isso. E para isso volto à ideia. Conhece a ti mesmo. Olho no espelho e pergunto, onde eu tenho preconceitos? Onde eu não me conheço e traduzo simplesmente a imbecilidade coletiva? Onde eu posso melhorar a este respeito? Pessoal, eu adoro o Leandro Carnal, né? O que é melhor para você neste momento? Viajar ou economizar? As duas coisas, é claro. Acesse 23milhas.com e programe sua viagem. Foi. Tem
Por que esse vídeo? Por que a gente trabalhou? Porque eu mostrei isso aí. A ideia essencial era justamente começar a discutir como a justiça vai ser trabalhada. Porque a partir do momento em que você tem um posicionamento injusto, um posicionamento preconceituoso, um posicionamento racista, você tem um posicionamento injusto, tá? E aí é a partir dessa perspectiva... Tá com o microfone ligado ainda. E é a partir dessa perspectiva que nós vamos trabalhar a nossa aula de hoje. De uma perspectiva que se torne mais verdadeira. Tá? Eu vou colocar de novo a apresentação para vocês. Hoje o nosso tema é Direito e Justiça. E eu trago, para a gente começar, uma frase de Edouard Jean Couture. Não sei se pronuncia assim. Teu dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Isso significa que, acima do direito, acima do conceito jurídico, a justiça é mais importante, tá? E aí a gente passa, esse conceito de direito eu passei na primeira aula síncrona que a gente teve, tá? O direito é gerado em função da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, ele dá ao poder público a autoridade legítima para manter uma organização estruturada, juridicamente constituída, é necessário para a vida em coletividade, para que existam normas reguladoras e que exista um ente soberano, um responsável, que nesse caso normalmente é o Leviatã, que Thomas Hobbes fala, tá? E busca estabelecer uma harmonia social. Tudo a gente já falou. Eu adoro quando eu faço isso. Agora, o que é o conceito de justiça? Tá? Para o dicionário Oxford da língua portuguesa, justiça é qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber e avaliar o que é direito justo, reconhecimento de mérito de alguém ou de algo. Tem sua origem no latim justitia, que significa direito, equidade, administração da lei, e é derivado de justus, que é correto ou justo. Por que isso aqui é tão importante? Porque originalmente o conceito de justiça é justamente o conceito de direito, tá? E aqui eu trago de novo uma outra questão que eu já trouxe uma vez, eu não sei quem lembra, quando eu falei do direito e do esquerdo, né? Do destro e do canhoto. Então o direito, ele é certo, se ele é canhoto, ele está errado. Inclusive com o direito à demonização, achar que ele era filho do capiroto. Tá? Hoje a gente sabe que não é assim. Tá? E aí, o artigo 3º da Constituição, ele diz que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Aí tem mais algumas outras coisas. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá? Ou seja, justiça é um conceito que vai muito além e muito mais anterior ao direito. A ideia original é que o direito seja justo. Mas nem sempre o direito é justo. Nem sempre a legalidade é justa. É por isso que Couture fala, se você encontrar o conflito entre lei e direito, entre direito e justiça, fique com a justiça, lute pela justiça. Esse conceito também é traduzido num brocardo latino, fiat justitia pereat mundi. Faça-se a justiça, ainda que pereça o mundo. Olha que interessante, não é defenda o direito, ou faça o direito, ou seja legal, faça justiça, ainda que pereça o mundo. A justiça ela tem que ser soberana a qualquer outra condição. Tá? A partir do momento em que você tem conceitos diferentes de sociedade, a partir do momento em que você acha que existe alguma diferença verdadeira,
isso não é justiça, tá? Até alguns anos atrás, havia uma discussão muito grande sobre a questão da raça, né? E era muito comum, quando você chamava alguém de preto, esse alguém reclamar, se de fato fosse preto, não é preto, preto é cor, eu sou negro. Esse discurso evoluiu de uma forma que é tão brilhante, tão linda, tão especial, que assim, exatamente, preto é cor. Raça, a gente só tem uma, raça humana. Porque a gente é igual. Como disse o Karnal, sangue é tudo igual. Não importa onde você nasceu, não importa a tonalidade da sua pele, não importa nada. O que importa é que se você cortar o seu braço, vai sair sangue. E esse sangue é vermelho. Ponto. Não tem discussão. Então, não existe negro. O que existe é preto. Porque a cor da pele daquele indivíduo é preta. E eu estou falando isso, eu não estou simplesmente criando nada, isso é um discurso que eu venho trabalhando, eu tenho amigos que são muito engajados no movimento anti-racismo, tá? Assim, eu tenho amigos pretos. Não, eu tenho amigos, ponto. E tenho amigos pretos que são engajados em um movimento anti-racismo. Nem todos os meus amigos pretos são engajados, tá? Então, assim, não é que eu tenho amigo preto, eu tenho amigo, ponto. E eu tenho alguns que são engajados, assim como tenho amigos que são engajados no movimento LGBTQI+, que também é uma questão de extrema discussão sobre justo e injusto, sobre o que é direito e o que não é. Tá? E a gente pode ficar nesse assunto durante muito tempo. Mas a verdade é que a construção de uma sociedade justa e solidária, aqui eu não estou inventando o conceito, está no inciso 1 do artigo 3º da Carta Magna do Brasil, ele é essencial para a construção de uma sociedade harmônica. Tá? Sem essa sociedade justa e solidária, porque livres nós até somos em certa medida, tá? Ainda que hajam algumas limitações do nosso exercício de direitos, essas limitações são, em geral, em prol de um bem comum. E a gente já discutiu isso, que o direito, ele defende o bem comum em detrimento do bem individual. Mas a sociedade justa e solidária, ela é uma sociedade coletiva. Tá? Então, a partir do momento em que a gente tem qualquer tipo de discriminação, tá? A partir do momento em que você diz que o nordestino tem cabeça chata, que preto quilombola só serve para reproduzir, que pesa não sei quanto arroba, que você coloca uma taxação de que todo LGBTQI é uma gazela solta e daí começa a fazer piada em cima disso. A gente viu uma situação no Big Brother Brasil, né? Já disse e repito, estou acompanhando porque essas causas... Saiu a minha apresentação? Porque caiu a conexão no meu computador. Quer voltar, eu fico no celular. Então, a partir do momento em que você tem essa discussão, e aí a gente teve um caso, dois casos, na verdade, né, envolvendo um mesmo participante, por sinal, que é o cantor sertanejo Rodolfo, e talvez naquele que seja mais emblemático, ele, usando uma fantasia de homem das cavernas, disse que o cabelo dele está parecido com o de um outro participante que tem um cabelo Black Power. O apresentador Thiago Leifert fez, inclusive, um discurso sobre essa situação. Tá? E aí a gente tira aqui eventuais discussões sobre o jogo, sobre intenção ou não, mas há uma conscientização coletiva. Tá? Existe um conceito coletivo de discriminação. Existe uma ideia coletiva social que está introjetada na sociedade. Tá? Eu vou dizer para vocês que houve um tempo em que eu era radicalmente contra cotas raciais na universidade. Hoje eu não sou completamente a favor, mas eu tenho um posicionamento diferente. Por quê? Porque não existem quase não existem negros
quase não existem pretos nas universidades públicas, principalmente as federais. Tá? A Unemat é um ponto fora da curva, porque a Unemat ela democratiza o ensino de uma forma absurda. Tá? O fato da gente ter turmas de parceladas, o fato da gente ter uma expansão territorial absurda, faz a Unemat uma universidade sui generis. Não é a única, existem outros. Mas as federais, principalmente, elas são limitadas. E a existência de alunos negros, alunos pretos, dentro de cursos de elite, tá? Que é outro preconceito, a gente chega lá, é muito importante. Tá? Mas, ao mesmo tempo, por que curso de direito, curso de medicina, curso de enfermagem, curso de engenharia são considerados cursos de elite, enquanto licenciaturas são considerados cursos mais simples? Por quê? Por que história é menor do que direito? Tá? Então, esse tipo de pensamento que está introjetado na sociedade, a gente precisa combater. Tá? Nós precisamos combater. A gente combate não só com discurso, com post no Instagram, Facebook, a gente discute isso se posicionando, sendo claro. Então, quando você fala, quando um professor fala que o aluno não é muito bom, ou um aluno que não gosta do professor fala, esse está na minha lista negra, por que negra? Por que o imediato link entre a cor preta e o que é ruim? Por que é buraco negro que suga tudo? Por que é ovelha negra da família? Porque, vocês estão entendendo? Tá? Discursos simples, como lute com, você bate com uma menina. Meus queridos, eu juro pra vocês, se alguém bate forte na minha casa é minha esposa. Ela dá uma porrada de vez em quando no meu braço, quase cai o braço. Ela tá olhando pra mim torto aqui, com a cara. Se vocês vissem, vontade que dá é de virar a câmera pra vocês verem. Eu acho que eu apanho daí se eu fizer isso. Mas é verdade, tá? Então, assim, em força física, eu acho que ela é muito mais forte do que eu. A bata com uma menina, isso não é um depreciativo. Isso é uma consideração. E pode ser um elogio, vai depender da menina, vai depender da mulher, tá? Então, tudo isso é muito... por que a gente... Esses dias eu vi um post no Instagram. Amor, a Natasha aqui tá falando pra mim mostrar você, pra você poder me bater em frente às telas. Tem gente que quer ver o parquinho pegar fogo mesmo. Então, por que algumas ofensas, alguns xingamentos, filho da puta, bichona, boiola, por que a gente não troca por outros? São posts de Instagram, gente. A gente não troca por outros mais atuais, tipo sonegador de pensão, tipo agressor de mulheres. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Por que há um discurso sempre presente de diminuição de determinados grupos sociais? Tá? Acho que foi sábado, domingo. Domingo eu estava assistindo Fantástico com a minha esposa, e aí mostrou uma matéria sobre a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert. E eu fiquei dizendo, nossa senhora, mas que espécie de marido eu sou? Pô, o Rodrigo Hilbert construiu a capela para os caras casarem, para o casal casar. Não é que ele alugou, ele construiu. Ele foi lá, ele mesmo, e botou tijolinho. Ele não contratou ninguém, ele construiu. Nossa, putz, cara, que pai incrível. Que marido incrível. E aí eu tô com isso na cabeça desde então. Hoje de manhã minha esposa falou, você para com isso. Tá? Ele construiu, mas o cara é rico. Tá? Ele tem tempo de construir uma capela, ele tem dinheiro para comprar os materiais para construir uma capela, ele tem dinheiro suficiente para ter um terreno grande o bastante para ter uma capela no quintal de casa. Tá? Porque eu não dou conta nem de construir uma despensa na minha casa aqui no fundo, que dirá construir uma capela inteira para me casar com a minha esposa. Tá? E o cara que é favelado, que tem que acordar 4 horas da manhã para entrar no busão às 5, para chegar no serviço às 7, para chegar 9 horas da noite, e aí ele chega, e se tem uma goteira no telhado, ele sobe no telhado e troca a telha. Se tem um vazamento no cano, ele vai lá e troca. Quem é um marido melhor? O Rodrigo Hilbert, que tem todo o dinheiro do mundo. Não estou dizendo que ele seja ruim,
Tá? Mas por que eu valorizo o Rodrigo Hilbert? Eu estou falando eu. Até hoje de manhã eu pensava assim, por que eu estou valorizando o Rodrigo Hilbert em detrimento de um cara que, de repente, não faz isso porque não tem dinheiro, mas sempre precisa estar lá. Tá? Então, esses pré-conceitos que a sociedade traz e que está introjetado na gente, tá? Está introjetado. A gente fala e nem percebe, às vezes. Então, essa questão de justiça, ela tem que ser combatida. De injustiça, perdão. Ela tem que ser combatida. Esses pré-conceitos, essas ideias que estão arraigadas e que precisam... É o que o Karnal disse. Militância feminista contra 5.000 anos de uma sociedade patriarcal. E ainda tem gente que questiona isso. Gente poderosa, gente influente, gente que está ocupando um cargo público, que fala coisas absurdas e legitima um discurso dos outros. Porque enquanto esse discurso era, digamos assim, abafado, fala, não, está errado, e quem estava no poder dizia que não podia falar isso, quem pensa isso lá no fundinho, eles, não, peraí, deixa eu ficar quieto. Eles, não é que eles não pensavam, mas eles silenciavam. A partir do momento em que isso se torna de amplitude, aí você tem uma questão diferenciada. Tá? Quantas vezes a gente ouviu, durante as eleições de 2018, se discutir, o Nordeste não sabe votar. Gente, o presidente eleito, o candidato de segundo turno, outros candidatos tiveram votos em todas as regiões do país. Tá? Todas. Então, assim, quem que não sabe votar? Se é que a opinião... Não vou entrar no mérito de quem política aqui, até porque a gente levaria isso a um outro patamar. Eu acho que não é o caso, apesar de vocês já perceberam um pouco o que eu penso. Tá? Mas, assim, eu estou dizendo o que é certo e o que é errado quando a gente está falando de opinião. E é possível você discutir isso de uma forma genérica, tá? Acho que foi Drummond, acho que foi Carlos Drummond de Andrade, se eu não estiver enganado, que disse, se não foi, alguém souber me corrija, toda generalização, minto, foi Nelson Gonçalves, toda generalização é burra. Tá? Inclusive a generalização que fala que toda generalização é burra. Vocês estão entendendo o ciclo vicioso que se torna isso? Tá? Para o Ulpiano, que é um autor, né? É um autor romano, a justiça é a conformidade com o direito ou preceito legal, equilíbrio perfeito que estabelece a moral e a razão entre o direito e o dever, poder de julgar e de aplicar os dispositivos legais. A definição do Ulpiano é: justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Vamos focar nessa do Ulpiano, tá? Porque a definição de Guimarães, o discurso de Guimarães, ele é muito voltado para o direito como sendo sinônimo de justiça. A gente já discutiu. Mas no Ulpiano é que é importante. A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Isso significa que talvez o conceito de justiça tenha que ser repensado. Tá? E aí a gente vai entender duas questões, dois conceitos que precisam ser debatidos, tá? Que é o conceito de igualdade e o conceito de isonomia. Tá? E é muito comum se confundir justiça com igualdade. Tá? O próprio artigo 5º da CF, da Constituição Federal, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá? Para Júlio Inácio, podemos resumir a igualdade como um princípio fundamental para as sociedades democráticas que possibilita a todos a equiparação no que diz respeito ao desfrute e proveito dos seus direitos. Igualdade é distribuir igualmente a todos. Igualdade é justiça? Não. O conceito da Constituição Federal, o conceito da Júlio Inácio, o conceito geral de igualdade, ele é muito bonito. Mas ele parte de um pressuposto que está todo mundo num pé de igualdade, está no mesmo patamar. E aí a gente entra, o conceito de igualdade acaba se confundindo com o conceito de meritocracia. Tá? E aí na meritocracia a gente tem, não, todo mundo tem
e se esforçar igual, tá? E aí a gente costuma pegar assim, exemplos pontuais do gari que virou advogado, da empregada doméstica que virou juíza, do catador de lixo que virou médico. Quantos catadores de lixo tem em um lixão da cidade? Não, tem uns 30, 50, 100. Não tenho nem ideia de quantos. Confesso que nunca fui. Tá? Mas eu sei que não são poucos que vivem do que a gente joga fora, do que a gente despreza. Tá? E eu falo a gente, eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu imagino que se vocês estão cursando uma universidade pública, como a Unemate, com condições de ter uma internet de qualidade razoável e um equipamento, computador ou celular que te permita acesso a essa aula online, você provavelmente não é um miserável que precisa viver do lixão. E eu digo isso porque quem vive do lixão não tem tempo para ficar de noite ouvindo um gordinho falar um monte de asneira, tá? A questão é quem tem fome não tem tempo de pensar a sociedade, tá? Quem tem tempo de pensar a sociedade é quem tem um mínimo de condição social, de condição material, tá? Então é por isso que eu falo, nós jogamos fora esse lixo, as pessoas vivem disso. E aí você tem sei lá quantos catadores de lixo, tá, que trabalham com isso todos os dias. Um virou médico, um virou juiz. Isso é meritocracia? Tá? Aí a minha esposa, ela é professora do ensino público. E ela também é professora do ensino particular. Os meus filhos estudam na escola que ela leciona, e o meu filho tem um notebook, um computador de mesa, com uma TV de 32 polegadas servindo como monitor. Se ele não está muito afim, ele tem um celular que tem 1 ano e pouco de uso, um Xiaomi bom. Ele tem o notebook da minha esposa, que quando ela não está usando, ele pode usar para estudar. Tá? A minha filha de 7 anos tem um celular para ela também, para ela poder usar. Tá? E aí eu pergunto a vocês, eles têm a mesma condição do que o guri que tem que pegar o celular da mãe, às vezes, ou do pai, porque eles não têm celular, você não tem dinheiro para comprar celular. Pega um celular que, sei lá, foi comprado de segunda mão, foi ganhado de alguém, com uma internet 4G miserável, quando tem crédito, porque eu já vi isso, alunos da minha esposa dizendo, olha, professora, a gente não conseguiu falar. Alunos que iam no mercado para poder roubar o Wi-Fi do mercado para mandar mensagem e falar, olha, a gente não está frequentando a aula porque eu não tenho internet em casa, professor. O crédito do meu pai acabou. E aí as condições dos meus filhos são as mesmas desse tipo de gente. Acho que foi anteontem, domingo retrasado. O menino que tem que subir no pé da mangueira para poder pegar a internet, para poder assistir aula online. Romantizando, ai que bonito. Ele não teria que subir no pé da mangueira para conseguir sinal de celular. Ele tinha que ter condições, o Estado teria que ter condições para ele de instalar uma antena de internet rural, para ele poder, no conforto da sala, numa mesa, tá? Poder trabalhar, poder estudar. Tá? Então eu pergunto a vocês, se eu der o mesmo celular para os meus filhos, que tem uma casa, que tem um escritório onde eles podem sentar, que meu filho tem um quarto para ele poder sentar e assistir a aula online dele, e der para um guri o mesmo celular, ou a mesma aula, que até o ano passado os meus filhos estavam na escola pública, e aí eu passar para eles o mesmo material para um aluno que mora 3, 4, 5 pessoas num cômodo só, com uma internet miserável, qual é a meritocracia desse? A igualdade é a mesma, a aula é a mesma, certo? Mas e aí? Ele consegue ter uma solução igual? Ele consegue ter? A equidade é muito semelhante à igualdade. Tá? Para Aristóteles, a equidade é a qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer por sua própria escolha aquilo que é justo, e quando se trata de repartir alguma coisa entre si mesmo e outra pessoa, ou entre duas pessoas, está disposta a não dar demais a si mesmo e muito pouco a outra pessoa do que é nocivo, e sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de maneira idêntica em relação às duas outras pessoas. A justiça, por outro lado, está relacionada identicamente
com o injusto, que é excesso e falta, contrário à proporcionalidade do útil ou do nocivo. No ato injusto, ter muito pouco é ser tratado injustamente, e ter demais é agir injustamente. Tá? Vocês percebem que o conceito de equidade é dar a cada um a mesma quantidade, tá? Dar as mesmas condições. Por outro lado, a gente tem um outro conceito, que é o conceito da isonomia. A isonomia é a igualdade material, é a igualdade de verdade, é a justiça. Ela assegura oportunidades iguais, considerando condições diferentes. Isonomia é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu acho que todo mundo já viu isso aqui, mas eu quero mostrar, porque isso é o exemplo clássico entre igualdade e isonomia. Tá? 3 pessoas, 3 caixotes. Igualdade, você dá um caixote para cada um. Tá? Por isonomia, só que tem um que é alto, não precisava. E o outro que é baixinho, com um não resolveu. Isonomia é tratar de forma diferente. Tá? Por quê? Porque as pessoas são diferentes umas das outras. As condições são diferentes. Tá? Não dá para você pensar mundo, não dá para você pensar justiça pensando que todo mundo é igual. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º dela, todos são iguais perante a lei. Mas são iguais mesmo? Tá? Vamos colocar aqui. Vocês estão no começo do curso de Direito, menos a Adriana, que já está saindo, então a Adriana vai conhecer melhor essa situação. Mas, assim, vocês estão no curso de Direito agora, e aí a gente pensa o seguinte, o cara é rico. Vamos pensar aqui, o filho do Ike Batista, o Thor Batista, atropelou um cara, não sei o que, tem grana, foi preso? Não. Tem os melhores advogados do mundo, a melhor defesa possível e imaginável. Aí vamos pegar o Zé da esquina, que, sei lá, lavador de um lava-jato, tá levando o carro de uma outra pessoa para lavar, faz um erro, comete um erro, e atropela alguém e mata esse alguém. Ele não tem dinheiro para pagar advogado, ele vai ter que depender da defensoria pública. Quando tem defensoria pública. Se não tiver defensoria pública, vai para um defensor dativo. Defensor dativo que nem sempre, alguns vão trabalhar com muito esmero, mas nem sempre, porque demora para receber, eles não estão recebendo. O defensor dativo, o defensor público, ele, em regra, não todos, vou generalizar, mas a maioria é muito dedicada, é muito comprometida, mas tem 700 mil processos para cuidar. Não tem tempo para cuidar de cada um, contrata um estagiário, contrata um assessor, mas nem sempre a gente consegue ter aquele cuidado mais claro, aquele cuidado mais efetivo. Então, como é que eu posso dizer que essas pessoas que estão em posições diferentes, elas são pessoas iguais e eu posso tratá-las de forma igual, tá? E aí, a gente vê alguns casos em que isso não é tratado, tá? Não é bem visto, tá? Vamos pegar aí um caso emblemático hoje, o caso do Lula. É um caso emblemático. Independente de você achar que ele é inocente, culpado, ladrão ou não, o que a gente pode ver é que a turma que julgou, a turma recursal do Tribunal Federal da 5ª Região, no Rio Grande do Sul, que julgou o caso dele, é a mesma turma que está julgando o caso da Botkiss agora. Vai começar semana que vem. O caso do Lula, que tinha 120 volumes, 220 volumes, cada um de 200 páginas, foi julgado em 3 dias. O da Botkiss tem quase 10 anos. As pessoas foram tratadas de uma forma isonômica? Não. Tá? Quando você fala qualquer tipo de conduta, do tipo, quando você, igual os casos de pessoas que destruíram ou desfizeram monumentos, homenagens às vítimas da Covid, porque elas não tiveram, eu não tive. Ótimo, beleza. Então, por conta disso, tá, desse princípio lógico, eu posso dizer que não existe AIDS no Brasil.
Porque eu não tenho AIDS, minha esposa não tem AIDS, meus filhos não têm AIDS. A gente já fez o teste, ninguém tem AIDS em casa, ótimo. Então não existe AIDS no Brasil inteiro. Tá? Eu peguei um copo de água da torneira, não tem nenhum tubarão e nenhuma baleia. Então não existe tubarão e baleia no oceano. Eu peguei. Vocês estão entendendo como que a gente precisa discutir essa questão de justiça, essa questão desse diálogo pré-conceituoso? Tá? E eu não estou aqui dizendo a vocês o que é certo ou o que é errado. Longe de mim falar uma coisa disso. Eu tenho as minhas convicções. Tá? Se em algum momento vocês quiserem me perguntar essas convicções, eu estou aqui para bater um papo. Neste momento, enquanto professor, o que eu estou dizendo é a criticidade da opinião. É você não estabelecer um conceito prévio. Natasha, não. Equidade e isonomia são diferentes. Tá? Equidade e isonomia são diferentes. Vamos pensar aqui. Quando Jesus Cristo chegou para o cara que tinha duas cobertas, 2 mantas, e ele disse, dai uma ao seu irmão que não tem nenhuma, isso é equidade. Tá? Ele simplesmente disse, você tem 2, ele só tem uma, divida. Tá? A isonomia significa perguntar, por que você tem 2? Você precisa de 2? Tá? A sua roupa é boa. Você já tem uma jaqueta, você já tem uma roupa de frio. Aqueles 2 mendigos ali, não só eles não têm uma coberta, como a roupa deles é muito ruim. Então, você não precisa de 2 cobertas, porque só a sua roupa resolve o seu problema. Então, você dá as 2. Você não dá uma. Tá? E aí, eu vou fazer uma defesa aqui, e agora eu vou tomar um partido muito claro. Tá? Quando você lê Marx e Engels, quando você lê o Manifesto do Partido Comunista, quando você lê Marx e o Capital, você entende que o comunismo que foi pensado lá por eles, tá? E eu não estou fazendo defesa de nenhum partido, nem de nenhuma ditadura, nem de nenhum governo, tá? Estou falando de teoria, de ideologia específica. Tá? Essa ideia de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, ela era justamente essa. Tá? O comunismo previsto seria isso. Tá? Você não vai partilhar. Você vai trabalhar de forma igualitária, você vai trabalhar na medida da sua capacidade e das suas condições. Tá? Então não vai trabalhar todo mundo igual, trabalhar de acordo com as condições. E você vai receber aquilo que você precisa. Tá? Eu sou casado, tenho 2 filhos pequenos e uma filha já maior de idade, que tem um namorado. Tá? Hoje, para mim andar com a minha família toda, eu preciso de um carro. Eu preciso de um carro. São 5 pessoas. Tá? Se por um acaso a minha filha se casa com o namorado dela, e eles vão morar na própria casa deles, para o conceito de comunismo, eles não precisam de um carro. Precisam de uma moto. Uma moto leva os 2. Eu continuo precisando de um carro, porque eu ainda tenho 4 pessoas na minha família. Tá? Eu preciso de aproximadamente o dobro de arroz e feijão que a minha filha e o eventual marido dela vão precisar. Eles são 2, nós somos 4. Tá? Isso não quer dizer que eu tenho que trabalhar mais. É isso que o capitalismo faz. Tá? Esse é o problema do capitalismo. Hoje, se eu trabalhar tanto quanto o futuro marido da quanto a minha filha, ela pode comprar exatamente as mesmas coisas que eu. Ela pode comprar 8 pães, mesmo sabendo que ele consome 2. Tá? Então, não existe aqui no capitalismo uma discussão sobre necessidade. Tá? E é por isso que a acumulação de capital vem se tornando um problema. Gente, para vocês entenderem, hoje nós temos 200 bilhões de pessoas no mundo. 200 bilhões de habitantes. Vocês têm noção do que é isso? Dessas 200 bilhões de pessoas, 8, tá? Tem metade da riqueza do mundo. Metade da riqueza do mundo.
É surreal você pensar um negócio desse. É surreal você pensar que 8 pessoas têm acumulado em dinheiro, em bens materiais, o mesmo que 199 bilhões, 999 milhões, 992 pessoas. 999.992 pessoas. Isso é justo? Isso é correto? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. No Brasil, 5 pessoas têm uma riqueza igual a metade mais pobre da população. Tá? Então existe uma acumulação de riqueza que chega a ser surreal, chega a ser absurda. E aí, isso é justiça? Tá? E aí vem uma discussão que a gente faz. A gente vê muito casos de caridade, e é bom, tá? Não parem de fazer caridade. Caridade é bom. Tem pessoas passando fome, pessoas que não têm o que comer. E às vezes um pacote de arroz, uma cartela de ovo faz muita diferença para essas pessoas. Só que não adianta nada você ser caridoso, você tentar resolver um problema imediato, se na hora do vamos ver, você não abre mão dos seus privilégios em detrimento do privilégio alheio. Tá? Quer ver? Ó. Aqui ele tem uma parte, o Aristóteles fala, que é repartir uma coisa, tá? É a qualidade de uma pessoa, da predisposição dela, em fazer por escolha própria aquilo que é justo. E quando se trata de repartir alguma coisa entre si e entre outra, ou entre duas pessoas, tá? Esse conceito de equidade, ele é mais próximo do conceito de isonomia, ainda que não seja o correto, tá? Ainda que não sejam iguais, perdão. Mas essa ideia de você ser capaz de repartir, essa ideia de você abrir mão de alguma coisa, você abrir mão dos seus direitos em favor de uma justiça social, ela é muito importante. Tá? Então, eu acho muito interessante quando as pessoas, e isso é muito comum até por uma falta de conhecimento, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? Para vocês pensarem dessa forma. Ah, mas no Brasil a gente paga muito imposto. Ah, porque é muita carga tributária no Brasil. É muito... Ótimo. Realmente, nós não temos uma carga tributária tão alta quanto parece. Tá? Nossa carga tributária é relativamente baixa em relação a outros países. Principalmente a países de um projeto político, social diferenciado, como, por exemplo, países nórdicos. Tá? A nossa carga tributária é menos da metade da carga tributária, por exemplo, da Suécia, da Suíça, da Finlândia. Tá? Mas é maior, por exemplo, do que dos Estados Unidos, que é sempre a comparação que se faz. Mas eu pergunto a vocês, tá? A pergunta que eu faço é: por que discutir o imposto e não o uso desse imposto? Tá? A gente fala, é muito imposto, é muito caro ser empresário, é muito caro você pagar imposto no Brasil. Ótimo, mas para onde que deve ir esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ir para a escola pública, tem que ir para a saúde pública. Tá? Hoje, o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo. Do mundo. Minha esposa morou 1 ano e meio na Espanha. No dia que ela passou mal, que ela ficou doente, ela foi atendida e aí depois veio a conta. Tá? Estabilizou, chegou a conta. Se ela precisasse de um tratamento prolongado, iam botar ela para fora. Tá? Isso foi em 2008, amor. 500 euros por uma noite no hospital. 500 euros. Não vamos nem fazer a conversão em termos de valores. Mas pensa, hoje, se perguntem vocês, se hoje vocês passarem mal, vocês têm 500 reais no bolso, na conta, para chegar no hospital e pagar por uma noite no hospital? Eu não tenho. Eu não tenho 500 reais para chegar e passar. Ou vai pegar um cheque voador meu, ou eu vou morrer na porta do hospital. Tá? Simples assim. Então,
Por que a gente não pensa essa... Nos Estados Unidos funciona assim, a gasolina é barata, tudo é barato nos Estados Unidos, um iPhone lá custa um terço do preço aqui. Eu prefiro ter um iPhone caro, que nem tem, mas ter também escola pública para os meus filhos, saúde pública para mim e para os meus filhos. Prefiro ter aposentadoria para mim no futuro. Essa é a questão. O conceito de isonomia, tá? Porque vocês sejam, não vou pedir para ninguém responder, mas pensem com vocês. Hoje, se vocês parassem de contribuir com a Previdência, não vou mais contribuir com a Previdência. Vocês conseguem fazer uma poupança de 100, 150 reais por mês? Conseguem? Duvido. Eu não consigo. Se não descontar do meu salário, não vou conseguir. Além disso, não sei se vocês sabem, mas o sistema previdenciário do Brasil ele não é de poupança, ele é contributivo. Isso significa que eu não estou pagando a minha aposentadoria futura. Eu estou pagando a aposentadoria da minha mãe, da minha sogra. Quem vai pagar a minha aposentadoria são os meus filhos. Tá? Então você paga para dar um conforto, para dar uma condição de vida, para dar um mínimo de dignidade para aqueles que já trabalharam a vida inteira, que nos construíram até onde a gente está. Então, esse assunto, direito e justiça, ele é talvez o assunto mais emblemático que nós precisamos discutir quando se trata de direito. Tá? Porque acima do direito técnico, acima do direito positivo, existe a justiça. Tá? A justiça, ele é a essência daquilo que a gente precisa ter. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Tá? A gente não consegue enxergar na justiça o correto. E o povo brasileiro, ele é um povo que tem uma coisa muito forte. Para quem não conhece, eu indico lerem uma coleção de livros do Laurentino Gomes. É um jornalista que escreve de uma maneira bem leve e fluida sobre a história do Brasil. E ele fez uma trilogia de livros sobre a chegada da família real ao Brasil, da família real portuguesa, em 1808, a independência em 1822 e a proclamação da República, o golpe republicano, em 1889. E aí eles falam, acho que no 1808, que eles falam que o povo brasileiro é um povo maravilhoso, caloroso, atencioso, menos na hora de fazer negócio. Mas daí eu pego a caixa de sal, índice de pedra, bota sal de péssima qualidade embaixo da caixa, ouro e pedras diamantes misturados com terra para poder valer mais. E assim a gente vive até hoje, gente. Até hoje. Tem um dos links que eu vou deixar para você. Até peixe. Eles faziam um fundo falso, enchiam de pedra, cobriam com peixe para poder pescar e dar um valor a mais. Quando o pessoal ia abrir, isso aconteceu muito no Maranhão. A minha esposa é professora de história, e ela estava contando aqui que o pessoal no Maranhão, colonial ainda, fazia um esquema em que pegava um fundo falso da caixa, enchia de pedra, fechava esse fundo falso e colocava peixe. Então metade da caixa era pedra, metade da caixa era peixe. Mas tinha o peso que eles precisavam. Tá? E só para o brasileiro que é assim? Não, claro que não. Tem golpista em todo mundo. Tá? Mas isso é muito mais intrínseco, é o jeitinho, é o levar vantagem. Tá? O Brasil hoje é o lugar do mundo onde mais se rouba celular. Tá? O maior lugar, o lugar onde tem mais roubos e furtos de celulares no mundo é Brasil. Aí eu pergunto, você já viu algum ladrão de celular andando com 5, 6 celulares na cintura? Eu vou pendurar no pescoço? Tá? Vou trocar cada dia ou ando? Não. Eles roubam porque tem quem compre. Aí você pega um iPhone X, não sei, eu não tenho a conta, eu não sei. Mas um iPhone XR em Parará e custa 10 conto, aí o cara te oferece por 2 mil. Tem muita gente, mas muita gente que vai achar que tá se dando muito bem. É roubado. E dane-se. Não tá nem aí, sabe que é roubado.
Porque ninguém vai vender um iPhone de 10 mil por 2 que esteja funcionando. Tá? Quantos esquemas de pirâmide a gente já teve no Brasil? Tá? Telex Free, Bebom, não sei o que, o Telex Free foi mais conhecido. A gente teve um monte deles. Tá? E eu ouvi, eu não estou eu ouvi pessoas dizendo: eu sei que o dinheiro que eu estou recebendo é de outro otário que está entrando depois de mim, mas eu vou tirar o que eu investi, depois eu paro. Dane-se se o cara está investindo o dinheiro da economia dele para tentar ganhar um dinheiro, e aí, pum. Tá? E aí, tudo isso é conceito de justiça, gente. Todo esse discurso, toda essa fala é conceito de justiça. É um conceito que faz parte da estrutura do direito quando a gente fala em justiça. É o que está no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária. Tá? E aí, se você pegar uma passagem bíblica, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu pergunto para vocês, um cara, uma menina que precisa alisar o cabelo, uma menina de 7, 8 anos, precisa alisar o cabelo, porque o cabelo dela é ruim, porque o cabelo dela é bombril, porque na escola, e isso é naturalizado, como já foi muito. Isso é uma sociedade justa? Isso é amar uns aos outros? Quando um menino tem que esconder a sua orientação sexual, ou uma menina tem que esconder a sua orientação sexual, tem que esconder quem ela é, porque a sociedade simplesmente é incapaz de aceitar, tá, aquela condição. Tá? Eu não estou dizendo achar correto, eu não estou dizendo que você tem que gostar, que você tem que ser amigo, estou dizendo que você tem que respeitar. Respeito. Oi, amor. Eu não acho correto, não precisa ser religiosa. Porém, contudo, não obstante, eu respeito. Eu acho que é, acima de tudo, o respeito, né? Ai, meu Deus, casamento gay, tá? Beleza? Então, não pede nem gay, nem não, eu sou contra o casamento gay. Não, então não peço ninguém em casamento. Não peço ninguém em casamento. Eu não tenho nada a ver com a felicidade do outro. Não nos afeta, tá? Mas afeta o que a gente fala afeta os outros. Tá? Então, eu estou repisando a questão da sociedade justa e solidária. E aí, a própria Constituição fala em erradicar as diferenças, acabar com as diferenças. Ninguém pode ser submetido ao tratamento preconceituoso. Tá? E aí eu falo nessa seara, e a gente tem N manifestações. Tá? A gente tem políticos, a gente tem pessoas de vulto dizendo que filho gay é falta de porrada. A gente tem pessoas dizendo que, isso eu já ouvi, um monte de pessoas, hoje é dia de preto, que eu tenho que trabalhar. Ou, tinha uma frase que era clássica, que eu ouvia quando eu era mais novo. Preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Vocês têm noção de como isso é pejorativo? Tá? Pessoa, é uma negra bonita. É uma negra bonita? Quer dizer, assim, porque ela é bonita, porque ela é preta e bonita, ela é um ponto fora da cor. Quando preto é feio. Não. Ela é uma preta, ponto. Ela é bonita, ponto. Ela é uma branca, ela é uma ruiva, ela é uma parda, ela é uma japonesa, ela pode ou não ser bonita. Até porque o bonito, a beleza é muito subjetiva. Eu, de repente, acho alguém bonito, minha esposa, meus amigos não acham. Ótimo, bom para eles, bom para mim. Não tenho nada a ver com isso. E gosto de cada um, vontade. Mas assim, eu dizer, é uma negra bonita. Eu ouvi isso de pessoas queridas minhas, pessoas. E aí vem a luta. Tá? Houve um momento, e a gente vai apelar para a história, houve um momento da nossa sociedade em que esse tipo de comentário,
ele era aceitável. Tá? Ele era aceitável. Houve um momento em que ele passou a ser politicamente incorreto, mais recentemente. Ele não era aceitável, mas ainda existia. Chegou um ponto, uns 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, em que não era nem você não podia falar realmente, porque é errado. Tá? Daí não é politicamente correto, é errado. Você não pode falar, não é que você não pode falar, você não pode pensar isso, porque pensar dessa forma é um pensamento preconceituoso. Hoje, tá? Se você está numa mesa do boteco, tomando cerveja, e o namorado da sua amiga fala, amanhã eu vou chegar em casa e minha mulher tem que estar com uma comida pronta para mim. Se você não se posicionar e falar, por que você não faz a comida, cara? Qual é o motivo pelo qual vocês dois trabalham igual? Por que vocês não chegam e fazem juntos a comida? Se você não se posicionar, você está sendo complacente, você está sendo conivente com a injustiça. Você está sendo injusto. Então, hoje é necessário, é imperativo, é essencial para a construção de uma sociedade justa e solidária, para erradicar os preconceitos, que todos nós tenhamos postura. Nós não só não falemos, não pensemos, mas nós questionemos quem fala e quem pensa dessa forma. Tá? Isso é imperativo hoje. É um imperativo social, é um imperativo moral. Não há mais a Sueli, minha esposa, está falando que eu estou sendo mimizento. Sou mimizento. Sou. Não. Então, mimimi é aquela pessoa que só pensa em si mesmo. Aula de linguística com a professora de história, de linguística inglesa. O termo mimimi surge do inglês. Me, eu. Então, eu. Me. Tá? Então, sim. Se for para ser mimizento, eu sou mimizento. Tá? Não me importa. Pode me chamar do que vocês quiserem. Já me chamaram de comunista, mandar... Um monte de gente já me mandou para Cuba, ninguém pagou a passagem. Né? Ainda está à disposição, se quiser. Mas, enfim. Mas a questão daí não é esquerda e direita. A questão não é um espectro político, é um espectro social. Tá? Se você não se posiciona contrariamente, tá? E assim, às vezes são coisas tão pequenas. Eu tive um debate, uma discussão, não de briga, mas uma discussão conceitual, uma vez num churrasco. Churrasco, festa, acho que aniversário de uma colega da escola da minha esposa, uns 2 anos atrás. E aí surgiram duas questões. Primeiro, estava tocando uma música, vocês já devem ter ouvido. Se Deus fez outra de você, está decorando a casa dele, ele não vai deixar descer. Uma é minha, a outra é dele. Todo mundo, ai, que lindo, que é uma merda. Mulher, tem uma samambaia agora? Se Deus fez outra de você, está decorando a casa. Assim, se eu acredito que a dupla sertaneja que escreveu essa música tinha ideia de fazer uma música misógina, duvido muito. Mas está tão introjetado na sociedade que eles não pensam. Ah, é um elogio, ela é muito bonita. Não, é uma samambaia. É um quadro de parede que está decorando. Ele não vai deixar de ser. Uma é minha, a outra é dele. Quer dizer, a mulher é uma posse, é uma propriedade. Ou seja, ela é uma samambaia que tem 2 proprietários. Ponto. Então, vocês estão entendendo? Está tão introjetado na sociedade que isso ainda é visto como um elogio. E aí eu comecei nesse debate, comecei tudo, e aí surgiu, mas o bom marido ajuda em casa. Não, o bom marido não ajuda em casa. O marido mediano ajuda em casa. O bom marido divide tarefas. Marido ruim não faz porra nenhuma. O marido mediano ajuda, mas ajudar significa que a mulher é responsável pela casa. É responsável por cuidar dos filhos, fazer almoço, por limpar a casa. E o homem é responsável por trazer o dinheiro. Tá? Porém, o bom marido, ele entende que isso é uma divisão de tarefas. É tão importante, é tão
obrigação do marido? Lavar uma louça? Quanto a mulher? Porque o cara não come. A mulher não come sozinha. A mulher não suja a própria roupa. Só. Ela vai lavar a roupa de todo mundo suja a roupa, pô. Então, sim, é obrigação do homem. É obrigação do pai levantar de madrugada e trocar a fralda do neném? É obrigação. Ah, é um marido incrível. Não é. É obrigação. Os outros são ruins. Tá? Os outros é que são ruins. Então, quem é o marido incrível hoje? É aquele que faz fora. É aquele que, além de deixar a esposa descansar, ela está cansada, ela trabalha o dia inteiro. Não, amor, deixa que eu já janto, eu faço. Não divide a janta. Ele também trabalhou, mas ele faz. E aí, amor, você quer uma massagem nos seus pés? Isso é ser um marido especial. Aí, beleza. Amor, vamos fazer aqui. Eu vou limpar a casa, você faz a janta? Isso é normal. Tá? Isso é ser comum. Isso é ser um mínimo que é dividir. Mas vocês estão entendendo? Mas são coisas que estão introjetadas na sociedade e que a gente precisa combater a partir do momento em que a gente estabelece uma vontade de estabelecer, de criar essa sociedade justa e solidária. E tudo isso, por que eu estou batendo? Criar a sociedade justa e solidária. Para vocês verem que o que eu estou falando aqui tem total relacionamento com o direito. Isso é social, isso é familiar, isso é um pensamento humano, mas também é um pensamento jurídico. Também é um pensamento... A minha esposa é 10. Veio me trazer uma balinha aqui pra garganta. Na verdade, a minha esposa, assim, em um ranking, ela é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vem 10. Mas... Então, o direito, ele se funda, de novo, acho que é uma das primeiras frases que eu falei quando a gente começou essa disciplina. O direito se funda no espelho da sociedade, na sociedade. Se você tem uma sociedade que é injusta, que é machista, que é misógina, você vai ter um direito injusto, machista, misógino. Tá? Estamos em 2021. Tá? Estamos em 2021. Este mês, abril, não sei se foi esse mês ou mês passado, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, teve que provocar a maior corte brasileira, disse, então, legítima defesa da honra não pode ser utilizada como excludente de ilicitude no caso do feminicídio. É sério isso? 2021, a Lei Maria da Penha tem não sei quantos anos e ainda tem... Assim, não é que a sociedade entendeu, não. Vem um tribunal que, por sinal, é composto por homens brancos, velhos. Tá? A estrutura judiciária brasileira, ela é uma estrutura misógina, sim. Nós temos 2 mulheres em 11 ministros do Supremo. Tá? Tudo bem, eles precisam ter uma idade mais avançada. Por uma experiência jurídica. Todos eles são brancos. O último negro que nós tivemos, no preto que nós tivemos no Supremo, foi Joaquim Barbosa. Que fez que foi extremamente chamativo nas suas ponderações, mas depois disso nós não tivemos mais nenhum preto. E aí esse tribunal, ele deu voz a algo que já havia sido defendido há 200 anos. Que se o cara é corno, vai chorar as pitangas no boteco. Não vai matar a mulher. Tá? É simples assim. Se é corno, ou você vai tomar todas do boteco, ou você vai dar X trocado na mulher. O ideal, minha sugestão, divorcia e acha uma mulher fiel. Mas legal. Matar a mulher e dizer, eu estava defendendo a minha honra. É honra? E a honra dela? E a vida dela? Tá? E ainda, assim, existem 3 grandes fontes de preconceito no Brasil hoje. Não são os únicos, tá? Mas são as 3 mais, digamos assim. 4. Mulher, preto
o pobre e o LGBTQI+. Então, quando você constrói em cima disso tudo, você tem uma sociedade que ela é extremamente preconceituosa. E preconceito significa injustiça. E injustiça significa que você não está cumprindo um elemento básico do que a Constituição Federal previu. E a Constituição Federal, ela é a essência de toda a estrutura jurídica brasileira. Tá? E só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, não existe racismo reverso, não existe discriminação branca, não existe misoginia contra o homem, tá? Não existe discriminação hétero, logo não tem que ter dia do orgulho hétero, tá? E não existe discriminação com rico. Ponto. Isso não existe, isso não é... Se você conhece alguém que tem esse tipo de pensamento, tem que ler. Se alguém tem que ler, tem que estudar. Tá? E, de novo, passem a se posicionar. Hoje, não falar e não pensar preconceituosamente já não é mais suficiente. A essência, hoje, a necessidade faz com que você se posicione. Óbvio, você tem que entender se aquilo é intencional, se aquela pessoa ela é, de fato, preconceituosa, por vontade, que é o que na linguística a gente chama de interdiscurso, é o discurso criado por ela, ou se aquilo é algo que vem arraigado, que vem atravessado de preconceitos anteriores, que é o intradiscurso. Tá? Então, com base nisso, e aí ensinar, educar, corrigir, e se for o caso, denunciar e esperar a punição. Depois disso tudo, perguntas, questionamentos, falas, alguma coisa? Existem... A Camille falou essa ideia de Kant de Lima a respeito do que o direito deveria fazer. Exatamente. O direito, ele é, antes de mais nada, uma expressão. O objetivo seria a justiça. Tá? Só que o próprio símbolo do direito mata isso. Quando você põe uma balança. Numa balança você vai pôr pesos iguais. Pesos iguais não fazem justiça. Tá? Assim, vocês querem um exemplo verdadeiro, legal de isonomia? Então, para vocês entenderem. Vocês vão estudar mais para frente, direito do consumidor. O direito do consumidor, ele faz um negócio muito, muito bacana, incrível, que é a chamada inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? Em geral, quem acusa, quem entra com a ação, é quem tem a obrigação de provar. No direito do consumidor, o consumidor ingressa com a ação, mas quem tem que provar que não fez o ato ilícito é o empresário. Tá? É a empresa. Por quê? Porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, esse empresário, essa grande empresa, ela tem condições muito maiores, uma estrutura muito maior do que o consumidor. Então, o consumidor é uma parte vulnerável. Se ele é vulnerável, ele não pode ter a obrigação de provar, porque às vezes ele não tem estrutura para isso. Então, sim, quem tem que cumprir isso é o empresa. Então, isso é isonomia. Certo, pessoal? Olha, nós perdemos algumas pessoas ao longo do caminho. Pessoal, eu vou, já que acho que não tem mais considerações, quem estiver presente e acordado, vou pedir que ligue a sua câmera, só para a gente fazer um registro dessa nossa última aula. Enquanto vocês ligam, essa é a nossa última aula síncrona. Nós ainda temos alguns trabalhos a realizar de forma assíncrona. Dia 19 é o encerramento da nossa disciplina. Quem for cursar a disciplina Teoria do Direito no segundo semestre do regular que vai começar agora, vai poder estar comigo, desfrutar da companhia do Gordinho de novo. Para aqueles que não vão,
Meu muito obrigado, meus agradecimentos e boa sorte.